Pessoal, agora eu vou mostrar aqui para vocês como se faz uma análise no GeneMapper, como usar o GeneMapper. Nós vamos clicar aqui no ícone do programa. Vamos colocar aqui o nome do usuário. É muito importante que cada perito tenha o seu usuário e a sua senha, para que os perfis analisados por ele tenham o nome dele, seja rastreável essa informação. Bom, o programa abriu aqui. Para fazer uma análise de um novo projeto, eu posso vir aqui no ícone Add Samples to Project ou File, New Project. Então, eu venho aqui no Add Sample to Project e eu vou escolher aqui, por exemplo, vou selecionar aqui as amostras que eu quero adicionar e clicar aqui em adicionar e clicar aqui de novo em adicionar. Vou escolher o método de análise, né, que vai depender do kit que eu utilizei, o panel, que também é de acordo com o kit, e o size standard, também de acordo com o kit. Vou escolher isso para todas as amostras. Para eu copiar uma coisa no GeneMapper para todas as linhas, eu posso clicar em Ctrl D, que ele copia. Aí, quando tiver tudo certinho aqui, vai aparecer o iconezinho verdinho. Eu vou clicar aqui no verde e ele vai analisar. Aquela amostra que a gente acabou de mostrar, que não tinha nada de perfil genético, o size standard dela tá normal, o que significa que ela não tem DNA mesmo, ou esse DNA por algum motivo não foi amplificado, porque o size tá com altura boa e tá nomeado corretamente. A amostra aqui que tá selecionada, ela tá com um flagzinho amarelo aqui no SOS, que é a questão do off-scale, no mix, que é a presença de mistura. Só que ela, sabidamente, não é uma mistura, porque ela é uma amostra referência. Então, nós vamos abrir aqui para mostrar o que pode ter acontecido. Então, esse perfil genético, ele tá muito degradado. A gente vê aqui que ele tá off-scale por causa dessas linhas. Mostra as linhas rosa aí, por favor. Essas linhas aqui que mostram o estouro de fluorescência nos primeiros marcadores. E a gente observa que vai diminuindo aqui a fluorescência nos marcadores maiores, que são os que ficam mais à direita. Isso é o motivo do flagzinho no SOS, né? Esse estouro de fluorescência. E ele indicou que poderia ser uma mistura, provavelmente pelo desbalanço dos heterozigotos, que acontece estocasticamente, né? Quando a amostra está mais degradada, a gente não tem uma confiança no PHR aí dos heterozigotos.
A gente observa um alelo espúrio aqui também, né? Que pode ser por isso que ele indicou a questão da mistura. Esse pico pode ser realmente um alelo verdadeiro. Se ele for um alelo verdadeiro, ele pode ser um possível drop-in, porque ele está em cima de um bin, né? Foi nomeado corretamente. Mas pelo perfil aqui do pico, pela morfologia, a gente não tem como ter certeza se isso é um pico, não parece a morfologia de um pico. Então, mais uma vez, como é uma amostra degradada, não dá pra gente ter certeza se é um pico mesmo ou não. Então, pelo fato de se tratar de uma amostra referência e pelo fato de que não dá para ter certeza se isso realmente é um alelo, e se for, ele nem seria contado, né, no laudo, nem na análise estatística, nós vamos deletar. Então, clica com o botão direito, vamos delete, e ele vai pedir o motivo da deleção. Aí a Camila tá aqui colocando alelo espúrio, que significa que é um alelo que pode ser de um drop-in, pode ser um alelo que não é verdadeiro, mas apareceu por efeito estocástico. De qualquer maneira, isso vai ficar registrado aqui. É possível todo mundo saber que houveram mudanças, mas esse alelo ele não vai interferir no laudo, nem no cálculo estatístico, se for o caso. Como ela fez alterações, vocês podem observar que os flags passaram a ficar cinza. Então, sempre no GeneMapper que você fizer qualquer alteração, mudança de nome de alelo ou deleção, os flags vão ficar cinza justamente para mostrar que aquele perfil foi alterado. Aqui essa amostra que a gente vai abrir agora, pode observar que ela está com um flagzinho amarelo no CGQ, que é a qualidade do balanço entre os heterozigotos. Então, se a gente tiver uma diferença grande assim de PHR, né, que seja um PHR menor que 70% entre os heterozigotos, ele vai apontar a flagzinha amarela. Agora a gente vai mostrar aqui a ferramenta de comparação de perfis genéticos, que é uma ferramenta de controle de qualidade. Pode ir lá. Tools, Profile Comparison. E aí a gente olha o Sample Comparison, que ele vai mostrar entre as amostras que estão no seu projeto, quais que podem ter perfis idênticos, né? Tudo que for igual ele vai mostrar aqui destacado em azul. Então, no caso, a gente observa que essas amostras que acabaram de ser analisadas, elas não têm perfis genéticos idênticos. Agora, comparando com as amostras referências do staff, né, do pessoal do laboratório, a gente também observa que não tem coincidência, ou seja, não houve contaminação. E por último, a comparação com os controles dos kits, para também verificar se houve alguma contaminação com o controle de kit. Agora nós vamos mostrar como exportar um perfil para o Codes. A primeira coisa é selecionar a categoria de espécime aqui, Specimen Category. E depois, File, Export Table for Codes. Seleciona onde você vai salvar e seleciona a opção CMF 3.2. Clique em Export. E esse arquivo que vai ser gerado, você pode copiar ele num pendrive, por exemplo.
Aqui a gente pode ver o resumo do que aconteceu com as amostras. Quantas amostras tem não analisadas, analisadas, qual que é o formulário que foi analisado, o Leather, mostrando que o Leather está com Size Quality verde, né, ou seja, ok. Quantas amostras a gente tem nesse projeto de controle positivo, de controle negativo e o total de amostras. Então, a gente está aqui analisando o controle negativo, não tem nenhum alelo amplificado, né? Então tá tudo ok, a gente registra aqui no formulário que tá tudo ok. E ele também tá com as flagzinhas, volta lá, por favor. Flagzinhas todas verdes, ou seja, tá tudo, funcionou tudo normalmente. O Size Quality, por exemplo, que é o mais importante, tá verde aqui, mostrando que houve a PCR funcionou, a eletroforese funcionou normalmente. Se não tem perfil é porque realmente não houve nenhum tipo de contaminação. Aqui é o controle positivo. Ele funcionou, teve todos os alelos nomeados corretamente. A gente pega os parâmetros aqui do alelo 9.3 do marcador TH01 para fins de gerenciamento de qualidade das corridas. A amostra aqui, quando a gente observa, a gente vê que ela tem vários flags amarelos. O SOS, que é o estouro já mostra, né? Mostra isso pra gente, a questão do spike aqui, o SSPQ e mistura. Mas a gente sabe que ela é uma amostra referência. Então vamos observar por que ele está dando esses flags. Aqui a gente percebe os estouros de fluorescência aqui em rosa. E a gente percebe a presença de um OL aqui nomeado pelo estouro de fluorescência. Quando o estouro de fluorescência fica dentro de um bin, o equipamento nomeia ele, e quando ele aparece como se fosse um alelo, né, um pico, mas não está dentro do bin, aí ele fica como OL. Mas a gente sabe que é por estouro de fluorescência. Ele é um estouro ou desse 16.3 ou de algum outro que está em outra cor. Então ele vai ser deletado. Tem que colocar o motivo da deleção, no caso ele é um OL. Um OL oriundo de estouro e não de um possível pico. Esse aqui também veio desse estouro. E esse 17.3, ele também é um estouro, ele é o estouro desse 16 que está acima. Porém, como ele deu dentro de um bin, ele foi nomeado. Mas a gente consegue ver aqui pela morfologia e também pelo estouro que ele não é um pico. Por isso que ele vai ser deletado. E aí, por causa desses picos extras que apareceram por causa do estouro, o programa considerou que era uma possível mistura. E aí, mais uma vez, mostrando aqui que as flags ficaram cinza por causa das alterações que foram realizadas. Esse é um perfil que dá para ser utilizado tranquilamente, mesmo com estouro, porque a gente conseguiu detectar aquilo que era estouro e os alelos que estão nomeados estão corretamente nomeados. Também aparece um spike aqui do estouro, que pode ser deletado também tranquilamente. Essa amostra aqui a gente já sabe que provavelmente vai ser um perfil muito bom, porque todas as flagzinhas estão verdes. E a gente olha, é um perfil todo nomeado, sem estouros, e o balanço aqui dos heterozigotos, ele tá bem razoável. Para o equipamento ter considerado as flags todas verdes, está sendo considerado, o PHR entre os heterozigotos está acima de 70%. Nesse caso aqui, nós temos um OL
que tanto pela morfologia, pela altura, pela disposição do perfil, pela qualidade do perfil e por várias outras características, a gente vê que ele é um alelo verdadeiro. Porém, é um alelo que está fora da escada alélica, ele não tem um BIM para nomeá-lo. E aqui, conversando com a Camila, que é quem está trabalhando com essa amostra, ela me disse que é um caso que ela já está repetindo as análises e a OL permanece, ou seja, já foi confirmado que trata-se mesmo de um OL. Quando a gente aumenta aqui para verificar, a gente vê que tem morfologia de pico, tem tudo para ser um heterozigoto, apesar do desbalanço, tem tudo para ser um heterozigoto aqui nesse marcador. Porém, a gente pode observar agora mais claramente com o aumento aqui da tela, de que ele está fora de um BIM, por isso que ele é um OL. É um caso em que vai ter que ser renomeado. Agora, essa análise aqui, ela já é só de amostras questionadas de vestígios. Então, a gente observa muitos flagzinhos amarelos aqui na parte de mistura, porque realmente são amostras com mistura. E como são misturas, a gente vai também observar essas flags vermelhas no CGQ, que significa o desbalanço, né, o PHR menor que 70%. Isso daqui é oriundo de uma extração diferencial de amostras de crimes sexuais. Então ele tinha o flagzinho lá amarelo para mistura, mas realmente a gente só tem alguns alelozinhos que sobraram ali, possivelmente da FNE. É uma mistura, mas o perfil majoritário é masculino, então dá pra gente realmente verificar o perfil masculino completo aí separadamente. Porém, ele dá o flag de mistura por causa desses alelos extras. Aqui nesse marcador CSF1PO, a gente observa esse alelo bem pequenininho, 12. Ele está em posição de stutter em relação ao alelo 13. Então, terá que ser feita uma análise mais minuciosa para verificar se esse alelo é um alelo que veio da FNE ou se ele é um stutter. Provavelmente é um stutter. Ele está com 11% aqui, a perita Nígila está aqui fazendo o cálculo. Então, por essa razão aí dele em relação ao 13, é muito possível que ele seja mesmo um stutter. Aqui nós temos a análise da FNE, daquela mesma amostra que eu acabei de mostrar. Lá nós tínhamos a FE, que é a fração espermatozoide, que ficou com o perfil majoritário masculino e só alguns alelos espúrios que podem ser oriundos da FNE. Aqui a gente já tem um perfil majoritário feminino, mas temos alguns picos que seriam contaminantes, entre aspas, da FE. E aqui no CSF1PO a gente não observa aquele alelo 12. Então, por ele não estar na FNE e pela posição dele e altura de stutter, a gente já pode considerar que ele realmente é um stutter e ela poderá vir aqui posteriormente e apagar aquele alelo com segurança. Esse aqui é um perfil obtido de uma mancha com luminol. A gente observa, né, a degradação, o dropout aqui, alguns picos que não aparecem. A gente observa aqui que pode ter até mais do que 2 contribuintes. É um perfil inconclusivo, não dá pra gente fazer uma análise desse tipo de perfil, é bem mais complexo. Nesse caso aqui, já existem amostras em um projeto, já começou a ser analisado previamente e agora serão inseridas mais algumas amostras para continuar a análise. Agora eu vou mostrar como que a gente faz para abrir um projeto que já existe, que já foi analisado. Se eu quero pegar um perfil que eu esqueci de salvar, ou se eu quero editar alguma coisa, eu venho em File, Open Project, e aí eu posso selecionar aqui o que eu quero. Colocar alguma palavra que possa remeter, por exemplo, ao nome do meu projeto. Achei ele, eu venho aqui em OK. Vai aparecer tudo aqui, né?
aqui os flagzinhos e tudo. Então eu posso, por exemplo, escolher aqui uma amostra e nesse ícone aqui eu vou ver o perfil genético dela. Então eu consigo analisar o perfil genético, verificar ele. Consigo verificar que ele não foi alterado, porque as flagzinhas estão todas verdes, é um excelente perfil genético. Eu consigo aumentar alguma coisa que eu queira ver com essa. Quando eu chego perto, aí só clicar 2 vezes eu saio do aumento, mas aí ele fica assim meio estranho, aí você aumenta aqui de novo para ficar naquela configuração inicial, né? Para imprimir um perfil, eu posso vir em File Print, ou eu posso vir direto aqui na impressora, Print novamente. E aqui você vai colocar o nome que tá lá. Então aqui eu posso dar um Ctrl C para quando eu for salvar o perfil, eu copiar o nome dele, não precisar ficar digitando para evitar erro de digitação, né? Que daria um erro na codificação da amostra. Eu tenho que deixar a extensão, né, que eu quero, que ele vai gerar um PDF. E eu posso vir aqui, por exemplo, no meu pendrive e salvar esse perfil. Uma outra coisa que eu posso fazer com esse perfil se eu quiser exportar ele para o Codes, eu vou selecionar a categoria aqui. E aí tem outro vídeo mostrando como que vai fazer para exportar um perfil para o Codes. Por exemplo, essa mesma amostra que funcionou super bem, eu posso vir aqui no ícone do Size Standard e posso verificar que o Size Standard dela realmente está corretamente nomeado, com altura boa, né? Quase 4.000 RFUs. A gente já coloca a opção aqui desse tipo de plot que eu quero que apareça o meu perfil genético, para ele aparecer com a altura dos picos, com RFU. Mas se eu quiser saber, por exemplo, pares de base, eu coloco a setinha aqui perto e ele vai me falar que para esse alelo 17, para o marcador D3, esse aqui é o data point, o size, né, o tamanho dele em pares de bases e a altura. O ladder, ele vai ter vários alelos, né? Então, quando eu abro ele aqui, eu nem consigo ler quando eu coloco que eu quero ver 4 cores aqui ao mesmo tempo. Então, eu tenho que diminuir isso aqui para 3 para eu conseguir enxergar. Então, esse ladder aqui, ele tem todos esses alelos no D3, todos esses alelos no D1, né? Aqui a gente consegue observar. Aqui nós temos uma amostra, no caso é um controle negativo, que não passou no Size Quality. Tá vermelho aqui. Então, a gente precisa analisar o Size Standard. Quando a gente olha, a gente vê que os picos estão muito baixos, e alguns até se perderam, praticamente se perderam aqui de tão baixos. Por isso, não teria condições de ter leitura mesmo. Por falar nisso, eu vou mostrar aqui como que a gente faria para renomear um pico de Size Standard, se fosse o caso. Aqui a gente pode deletar ou pode mudar. E se não tivesse, a gente poderia também adicionar. Aqui, como tem todos, não está aparecendo a opção adicionar. E aí, depois que eu renomeio tudo, eu posso clicar na opção Override SQ e aqui em OK. E aí eu terei que analisar, vai aparecer aqui de novo essa setinha verde para a amostra ser analisada, reanalisada. Eu tenho que clicar aqui e analisar novamente. Vou mostrar aqui como que tem que ser um controle negativo, né? De preferência ele tem que passar no Size Quality também, como qualquer amostra, com exceção que eu já falei. E não pode ter nenhum pico e nenhum marcador. E o Size Quality mostra que o size funcionou, ou seja, houve as reações necessárias aqui, mas realmente não tinha DNA, por isso que não amplificou nada. Já o controle positivo, ele tem que ter os picos, né, de acordo com o DNA padrão conhecido que vem com o kit.
né? Não pode ter outros picos que não oriundos desse DNA, porque é uma amostra referência. E o size quality também tem que ter funcionado.